Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro, Somos Todos Sacerdotes. Bom, eu terminei de ler ele ontem à noite, então resolvi falar hoje já para vocês, para não esquecer. Bom, o subtítulo é Um Chamado para Desenvolver Seu Sacerdócio, e quem escreveu foi na verdade foi o Judson Cornwell, mas a maior parte do conteúdo desse livro é do Sam Sasser. Então, na verdade, o Sam Sasser tinha muito material sobre adoração, sobre o sacerdócio, e ele faleceu. Então, um amigo dele, o Judson Cornwell, compilou esse material no formato de um livro. Então, gerou esse livro, Somos Todos Sacerdotes. Bom, quando a gente fala em sacerdócio, a gente está falando de algo que talvez fique meio abstrato pra gente aqui em 2020, né? Porque quando a gente pensa em sacerdócio, a gente pensa em algo muito antigo. E é muito interessante porque o livro ele vai falando sobre sacerdócio desde o princípio. Então ele chega lá no Jardim do Éden e começa a falar sobre sacerdócio ali. Então ali não existia necessidade de um sacerdote, porque não existia pecado, não existia divisão, não existia separação entre Deus e o homem, o relacionamento fluía sem a necessidade de um sacerdote. Mas depois que entra o pecado no mundo, existe sim a necessidade de sacerdócio, para que pudesse haver comunicação entre Deus e o homem. Então ele começa a explicar sobre os sacerdotes daquela época, né, que foram se levantando, e também ele chega daí naquele sacerdócio instituído por Deus. Então assim, existe no livro de Gênesis sacerdotes diante de Deus, mas não existe uma forma como eles eram escolhidos, como eles eram separados, como que acontecia o serviço do sacerdócio. Isso não era algo estabelecido antes na Bíblia. Mas depois que Deus chama o povo de Israel, estabelece o povo de Israel, no meio do povo de Israel, então Deus levanta sacerdotes, que são todos aqueles que são descendentes da família de Arão, que é irmão de Moisés, e também os levitas, que iriam auxiliar os descendentes de Arão nessa função sacerdotal. Depois, com o decorrer da história, ainda existem outras questões importantes, né? Então, por exemplo, tem outras famílias de sacerdotes que vai se abrindo nessa descendência de Arão. Então, tem, por exemplo, o sacerdócio da família de Zadok, né? E depois a gente tem Jesus como um sumo sacerdote, o que é interessantíssimo, porque Jesus, ele não nasceu na tribo de Levi, que era a tribo separada, para ser uma tribo de sacerdotes. Mas Jesus, ele veio como um sumo sacerdote, e ele tem a função de rei, de sacerdote, de profeta, né? Então Jesus, ele vem representando isso e encerra nele essa função de sacerdote, de sumo sacerdote. Mas o Novo Testamento também fala sobre isso. No Novo Testamento está escrito, Pedro escreveu, que Deus chamou para si um povo de reis e de sacerdotes. E daí a questão é, o que faz um sacerdote? O sacerdote, ele vai ministrar a Deus e ele também vai auxiliar os outros a se achegarem a Deus. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote ele era responsável por fazer um sacrifício de um animal no altar, e esse altar era da forma como Deus estabeleceu que ele deveria ser. E nesse altar, então, com esse sacrifício de animal, acontecia expiação pelo pecado e ofertas a Deus. Então, ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, era uma forma de adorar a Deus. Como Jesus veio, não existe mais a necessidade de ter sacrifício de animal. Está escrito que Jesus foi o cordeiro imolado uma vez por todas, e ele é suficiente para pagar todo tipo de pecado, seja pecado atual, seja pecado futuro, seja pecado passado. O sangue de Jesus nos livra de todo pecado. Então não existe mais essa necessidade do sacrifício de animal, mas ainda assim, a gente como sacerdotes, nós temos uns chamados para o sacerdócio. Nós temos uma função de ministrar a Deus. E o que a gente vai ministrar a Deus? E daí é o foco principal do livro. A gente vai buscar adorar a Deus. Na nossa relação com Deus sempre vai existir a adoração, e a adoração é o nosso foco principal. Não existe vida com Deus, não existe relacionamento com Deus se não existir a adoração. E isso deve ser o foco principal. Por que ele traz tanto isso, né? Porque muitas vezes ele destaca
que muitas vezes a igreja está raquítica, está fraca, está passando por situações de necessidade porque não coloca a adoração no lugar onde ela deve estar. Muitas vezes a gente passa tempo com muitas funções, então ministrando as pessoas, a gente foca em outras coisas, a gente foca até mesmo em coisas que são legítimas, que são boas, que são necessárias ao corpo de Cristo. Por exemplo, missões, ele fala, reunião de oração, ele fala. E daí você fica, gente, mas como é que pode? Por que ele está falando contra essas coisas? Na verdade, ele não fala contra. Ele fala que o primeiro lugar precisa ser a adoração a Deus. O primeiro lugar tem que ser a ministração a Deus. E é interessante porque a Bíblia mesmo ela vai trazer argumentos nesse sentido. Quando Jesus diz... Ele diz que naquele último dia ele vai vir e muitos dirão, olha, no seu nome nós fizemos, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós falamos de ti, falamos da tua palavra. E Jesus vai dizer, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Está dizendo algo nesse sentido, que não é sobre fazer. Ou então quando Jesus diz, lá na carta do Apocalipse, a carta para a igreja, que ele diz que eles perderam o primeiro amor, ele diz que eles estavam fazendo muito, eles estavam fazendo tudo, assim, Jesus vem e elogia eles e diz, olha, vocês estão sendo constantes, sendo firmes, vocês estão suportando provas por minha causa. Mas ele diz, eu tenho porém contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Então é nesse sentido de primeiro amor, nesse sentido de conhecimento de Deus, que esse livro vai trabalhar. A adoração tem que ocupar o primeiro lugar. O nosso objetivo como sacerdotes é levantar um altar de adoração, de glorificação a Deus, um altar de reconhecimento de quem Ele é, um altar para adorar a Deus. Porque essa é a nossa função como sacerdotes, ministrar a Deus, ministrar ao próprio Criador. Nesse relacionamento de adoração, então ele vai falar um pouquinho sobre formas de adoração. E daí isso é muito interessante, porque ele vai falar sobre vários termos em hebraico que aparecem. Eu vou falar aqui, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Porque não sei falar hebraico, mas enfim. Ele vai falar sobre algumas formas de adoração que aparecem na Bíblia, principalmente em Salmos. Ele vai falar assim, o Todá, que é o louvor de gratidão, então é uma forma de gratidão uma forma de louvor, na verdade, que expressa gratidão, que é agradecimento. Então, ele dá um exemplo do Salmo de Asaf, que fala, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, em Salmo 50, 23. E ele vai falando sobre várias escrituras em que aparece essa palavra. Também a forma de adoração iada, que é o louvor de poder. Então, ele está falando sobre uma outra forma de adoração, que retrata o levantar das nossas mãos com toda a nossa força. Podemos chamá-las de saudação de poder. A forma também halal, que é uma celebração de louvor. Então, essa daqui também está relacionada com erguer as mãos. Então, às vezes a gente levanta as mãos na igreja para adorar e a gente não tem entendimento claro do que isso quer dizer. Mas na Bíblia tem várias expressões em que levantar as mãos, seja dessa forma ou seja dessa forma, é uma expressão de adoração a Deus. E quer dizer coisas diferentes. Zamar, que é o louvor melodioso, então ele está falando sobre instrumentos musicais. Barak, que daí é a adoração, que significa ajoelhar-se, bendizer a Deus como um ato de adoração, prostrar-se, louvar. Então ela é traduzida como louvor 3 vezes na Bíblia. Tehilá, que é o cântico de louvor, que é uma canção de louvor, um termo técnico para uma canção que alegra a Deus. Então seria aquela forma de canção que flui do coração, que na verdade não é uma canção já existente, mas é um cantar no espírito. E também tem mais uma forma que é o Shabak, que é o grito de louvor. Então não sei se você já se assustou alguma vez na igreja quando você estava lá e alguém gritou de louvor a Deus, gritou de alegria diante de Deus. Essa é uma forma de adoração a Deus. Essa é uma forma, são formas legítimas, são formas que aparecem na Bíblia, são formas que a gente também precisa se apegar. Então isso aqui eu achei bem legal do livro, trazer essas questões. E ele vai, nossa, como vocês estão vendo, ele é extenso.
Ele vai finalizar falando sobre formas de adoração, sobre formas de adoração em oração, sobre o choro diante de Deus, sobre o uso das emoções, sobre como que a gente deve expressar, né, através também do riso, a nossa adoração a Deus, o movimento do corpo, então até mesmo através de danças, mostrando que a adoração ela pode ser de várias formas, pode acontecer de inúmeras formas, e que ele destaca bastante também é que a adoração precisa ser espontânea, precisa ser de coração, precisa ser intensa, precisa ser verdadeira. Então ele fala aqui, por exemplo, que você, em diferentes situações, você vai ter diferentes comportamentos. Então, por exemplo, num jogo de futebol, dificilmente você vai chorar de tristeza. E num velório, dificilmente você vai gritar de alegria. Então, os nossos sentimentos eles precisam ser coerentes com a situação que está acontecendo. As nossas expressões elas precisam ser coerentes com o que está acontecendo. Então, em muitos momentos de adoração, a gente vai chorar diante de Deus de tristeza. Em muitos momentos de adoração, a gente vai chorar diante dele de alegria. Às vezes, a gente vai querer gritar de alegria também. E ele fala que a gente precisa ser muito sincero com Deus nessa expressão, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que ele procura de nós. No fim, ele vai falar também mais um pouquinho, é bem interessante porque ele vai explicar bem sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, trazendo essa expressão para a prática atual. Então ele vai explicar a separação do sacerdote, a consagração do sacerdote, do que ele está sendo separado, para que ele está sendo separado, por que ele não pode viver como os outros vivem, qual que é a intenção de Deus nessa separação. A intenção de Deus sempre é boa, é perfeita, é agradável. E ele também vai falar o que o sacerdote tem acesso. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, a gente vê que os sacerdotes eles tinham acesso a coisas que outras pessoas não tinham. Eles tinham vislumbres de Deus que outras pessoas não tinham. Eles moravam em lugares muito próximos ao templo. Então eles tinham uma intimidade com Deus muito diferente daqueles que não moravam próximos do templo. A ocupação do sacerdote era principalmente ministrar a Deus, agradar a Deus e revelar a Deus ao povo de Israel. Então ele vai falar aqui sobre algumas formas como essas pessoas, esses sacerdotes do Antigo Testamento viviam, e é bem interessante essa aplicação para a nossa época. E aí no fim ele vai falar sobre o que o sacerdote tem direito, como que esse sacrifício do sacerdócio, na verdade, ele é pequeno em comparação com a recompensa que vem depois. Na verdade, de acordo com a recompensa que Deus concede a esse próprio sacerdote. Então, os sacerdotes de Deus eram aqueles que tinham a maior proximidade, eram aqueles que viam as manifestações de Deus, eram aqueles que podiam ministrar a Deus, e eram aqueles que eram sustentados e providos por Deus. No fim, ele vai falar sobre a herança do sacerdote. Deus disse, olha só o que Deus disse para o povo levita. Bom, a tribo de Israel era composta por, as tribos de Israel, né? Israel era composta por 12 tribos. Só que a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, não recebeu nenhum pedaço de terra. Deus disse para eles, não vai ter herança na terra. Ele disse, porque eu sou a herança da tribo de Levi. Deus disse, eu sou a herança deles. Eu mesmo sou a recompensa deles. Então, o que a tribo de Levi tinha, ninguém mais tinha. E é isso que esse livro está falando. Nós somos sacerdotes. Nós fomos chamados por Deus para ministrar o coração dele, para nos aproximarmos dele, para vivermos no nível de intimidade que quem não é sacerdote não vive, para a gente ter ele mesmo como herança. E ele mesmo nos prometeu depois em Apocalipse, dizendo que ele é a nossa herança, dizendo que o nosso prazer e a nossa recompensa a gente vai encontrar nele. É um livro muito interessante, eu recomendo que todos vocês leiam, né? Quem puder, quem tiver a oportunidade. Eu ficava muito curiosa para entender o que é isso, né? E foi bem interessante, bem claro para mim, para entender como a organização, na verdade, do sacerdócio do Antigo Testamento aplicando ao Novo Testamento, porque a gente sabe que Deus, ele não dá nenhum ponto sem nó. E tudo que ele disse no Antigo Testamento, na verdade, é para revelar algo para a gente no Novo Testamento. Bom, então é isso. Para finalizar, eu quero falar sobre as plantas da minha mãe, que a gente trouxe aqui hoje.
Eu soube que a irmã Emília gosta muito de ver as plantas nos vídeos, então eu trouxe hoje esses cactos aqui da minha mãe. Olha só que lindo esse aqui, que flor gigante que ele deu. Muito lindo, né? Ela não sabe o nome técnico desse aqui. E esse aqui que é o flor de outubro. Então é um cacto também que dá flor geralmente em outubro. Então tem essa cor rosa, tem uma cor um pouco mais pink. E ela achou lindo, lindo, lindo. Falou, ai, por favor, coloca lá no teu vídeo as minhas flores. Lembra o pessoal do Outubro Rosa? E tá tudo florindo, gente. Olha que lindeza esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui com a florzinha roxa. Coisa mais linda. Bom, mas então é isso, gente. Beijo e até mais.